o artigo 4º do Estatuto do Idoso, também tem o Código Penal, artigo 286, fala em incitação contra, nesse caso, o núcleo do tipo incitar, nesse caso, ao prefeito da cidade. Mas um fato me chamou muito a atenção. Quem fez esse pedido foi um motorista socorrista. Ele é morador aqui de Joinville e ele não tem nenhuma obrigação de conhecer de lei, né? Não há. E o que reserva o conhecimento de leis é para aqueles que buscaram se aprofundar e para ter uma lógica das normas, para poder alinhar as normas precisas. Geralmente é um advogado com especialização nessa área. E o que me chamou muito a atenção é de que este cidadão, que com todo o respeito, eu respeito todos, e enfim, ele fez aqui uma petição muito bem feita e muito bem embasada, com o Decreto-Lei 201 de 1967, que fala sobre a atuação do prefeito, enfim, os crimes em caso de responsabilidade, como é que deve ser esse processo. Ele citou a lei orgânica do município em seu artigo e em seu inciso, onde o vereador não pode ter cometido tal crime. Ele citou o regimento interno da Câmara de Vereadores e a Comissão de Ética. E o seu artigo especificamente. Ele também citou, e eu repito aqui, o Estatuto do Idoso, o Código Penal, fez toda uma estrutura, uma lógica para esse pedido, formulou de maneira precisa. Eu queria entender se de fato foi ele que fez isso. E qual é a motivação dele em fazer isso? E se não foi ele, quem foi que fez essa petição? Porque aí nós temos um problema. Há uma suspeição sobre o autor. Porque se é um autor na Câmara de Vereadores, o vereador tem que ser afastado. Porque ele não pode julgar sobre o outro se ele é um autor. Então a gente tem que descobrir quem fez. Pode ser um vereador? Pode ser, mas também não pode não ser. Não é nem isso que eu quero dizer. Eu só quero saber quem foi que escreveu isso aqui. Se foi ele, se foi esse cidadão ali, acho que é o Mike de Suites, mas se for, eu quero bater um papo com ele porque eu admiro. Eu vou admirar ele, porque formulou de uma maneira precisa, perfeita esse pedido. Mas se não foi ele, quem foi que escreveu? Contratou um advogado? Quanto que o advogado cobraria para fazer isso aqui? Barato não é. Seria uma motivação? Não, é republicana, eu quero apenas que esclareça isso, não aceito que fale isso do prefeito e eu quero que ele seja punido. Então eu contratei o advogado para isso. Olha, parabéns, tá certo, é o direito, qualquer cidadão, mas se não foi, só quero que seja esclarecido isso. Eu espero que isso seja esclarecido o mais rápido possível. O vereador Odir Nunes, repito, não falou coisa boa, falou que não devia, agora vai sofrer isso aí e vai estar na mão da base do governo, em que ele é oposição, e a base do governo a gente já sabe qual é o posicionamento em relação ao vereador Odir Nunes. E ainda assim, tem uma outra questão que eu quero levantar aqui, e depois para você que acompanha o Jornal da Manhã, depois pode, pelo vídeo a gente vai colocar o momento em que o vereador Ninfo Koenig fala, tem um outro vereador que também faz comentários em relação a isso, depois a gente acaba colocando. Então para você que nos ouve pelo rádio, vai no Facebook ou no YouTube da Jovem Pan News Joinville, poderá assistir depois disso aí. Mas também tem uma outra situação que me chamou muito a atenção e que me surpreende, é que tem o rito para esse processo, e é ser sorteado os 3 vereadores que farão parte da comissão. Um dos vereadores, ele comemora efusivamente ser escolhido, ser sorteado para julgar um outro vereador. Isso eu nunca vi. E aí, se fosse qualquer outro, se fosse o magistrado, se isso acontecesse, por exemplo, ele deveria se declarar incompetente, suspeito de atuar. Deixa eu explicar, eu até vou dizer o nome do vereador, e às vezes essas palavras surpreendem ele, vai achar que suspeito é uma outra coisa. Suspeito é um instrumento que se utiliza para dizer que ele não pode, porque vai interferir na decisão. Mas o vereador Mauricinho Soares, ele simplesmente comemorou que vai julgar o seu colega vereador, porque é da oposição. E aí essa comemoração coloca em xeque e me traz uma certeza: ele vai julgar contra o Odir Nunes. Nós já temos uma decisão aqui. Nós já temos uma decisão antes. E aí eu quero destacar que, por mais que exista
os limites, por mais que existam as regras, que não pode se envolver, o judiciário não pode se envolver, aqui poderia caber um mandado de segurança para suspeição do vereador, mas aí o judiciário vai dizer, olha, nós podemos analisar a formalidade, a materialidade a gente não pode, o mérito, mas ainda assim, a ampla defesa tem que ser mantida. Isso não haverá ampla defesa ao vereador. Quando que vai ver? E aí eu até sugiro ao vereador Mauricinho Soares, como eu sugiro ao vereador Odir Nunes, que se declare aqui e resolva o seu problema, mas eu sugiro ao vereador Mauricinho Soares que se declare incompetente para ser integrante da comissão. Competente 2 vezes. Incompetente como vereador, incompetente para fazer parte da comissão. 7h59, nós continuamos ao vivo aqui pelas plataformas digitais, vamos estar ao vivo na News 1250, para você que nos acompanha no FM, um bom dia para você, você fica com ela, Marcinha Neto, bom dia para você, agora 8 horas. Muito bem, a gente continua aqui, para você que nos acompanha, a gente logo mais entra ao vivo